Bom dia a todos, meu nome é João Pedro Mamed, eu sou do Senatus da Universidade Federal de Minas Gerais, faço parte do CIETIM e hoje vamos ver a moção que vai decidir os próximos campeões brasileiros de debates no vice. Juntos de mim na mesa nós temos Iandra, toque, 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 toque. Temos o Lucas Pazin, temos Ana Lívia Florindo e temos o Frederico. Temos certeza que o debate será julgado a melhor luz possível e em breve iremos coroar nosso próximo campeão brasileiro no vice. A moção que vamos julgar hoje é: esta casa lamenta a exposição televisionada de julgamentos envolvendo celebridades. Será utilizada a sineta manualmente, então com 1 minuto vocês podem receber pontos de informação que será tocado uma vez. Com 6 vocês não podem mais receber pontos de informação, também uma sineta. 7 minutos, 2, e 7 minutos e 15, 3, e a mesa não anotará mais nenhum argumento que vocês trouxerem. Desejo um bom debate a todos, e dito isso, o primeiro-ministro Gustavo, quando quiser, poderá usar de 7 minutos e 15 segundos. Vou começar meu discurso, então. 3, 2, 1. Bom, para a gente entender esse debate, primeiro, obrigado, e fico muito feliz de estar aqui nessa oportunidade, muito feliz mesmo. Mas primeiro vamos fazer uma definição e entender o que esse debate se trata. A gente fala aqui de julgamentos televisionados, julgamentos de grande porte de celebridades. A gente imagina justamente esses julgamentos com várias milhões de pessoas assistindo, milhões de pessoas comentando, especulando, a mídia cobrindo e justamente televisionadas. Então a gente consegue, por exemplo, ver um exemplo nesse sentido, como o Johnny Depp, o julgamento que teve há pouco tempo, que a gente percebeu várias pessoas acompanhando isso, especulando, a gente viu nas redes sociais, no Twitter, todas essas pessoas comentando e formando opiniões sobre isso. Então vamos fazer uma caracterização aqui para a gente entender melhor justamente quais são as partes interessadas e mais importantes aqui nesse debate. A gente tem que entender que esses julgamentos eles têm milhares e milhões de pessoas assistindo e também são especularizadas pela mídia, esses julgamentos, como eu já disse. E quem são essas celebridades que são julgadas e que têm sua imagem televisionada? São figuras justamente de renome e que já são um forte alvo de especulação. A mídia sempre tenta encontrar o próximo furo nas celebridades. A gente percebe esses tabloides, por exemplo, sempre tentando encontrar o próximo furo sobre essas pessoas. Sempre tentam encontrar fofocas da vida desses seres humanos, desses indivíduos, e tentar entender qual vai ser o próximo furo, qual vai ser o próximo impacto que eles vão conseguir achar para vender mais edições de seus jornais, de seus sites. E a vida deles, justamente nesse sentido, está sempre sob exame. Exame de quem? De uma sociedade que está sempre procurando o próximo acontecimento. É uma sociedade que é muito de redes sociais, ela está sempre procurando a próxima grande coisa. Ela sempre procura a próxima coisa que vai interessar elas, próximo acontecimento, a próxima notícia, e está sempre procurando um acontecimento nesse sentido. A gente percebe na lógica de redes sociais. As pessoas não conseguem manter um foco de atenção por muito tempo em alguma coisa, e sempre pulando de algo em algo, de notícias diferentes em notícias diferentes. E a gente tem que entender também que essa sociedade é uma sociedade necessariamente mais punitivista. A gente percebe a ascensão de narrativas punitivistas nessa sociedade, a gente percebe como a lógica do bandido bom, bandido morto, a gente percebe uma grande revolta dessas pessoas quando vem, por exemplo, livramento condicional de determinados criminosos. A gente percebe várias ações nesse sentido, vários impactos nesse sentido, justamente dessa narrativa que surge nas pessoas de uma sociedade mais punitivista, de tentar encontrar impactos, mesmo que sejam fora do sistema legal, para punir pessoas que eles acreditam que devem ser punidas. E por que a gente defende essa moção e por que a gente lamenta esse televisionamento? O problema é que esse televisionamento, essa mostra exacerbada da vida dessas pessoas, fortalece esse sentimento punitivista social que já é muito, muito perigoso na nossa sociedade. Por quê? Porque a sociedade já é orientada, a sociedade de hoje já é orientada a ter opiniões sobre simplesmente tudo. É uma necessidade de se expor, de dar sua opinião, todo mundo precisa ter a sua opinião. A gente percebe isso em todas as redes sociais, as pessoas precisam mostrar sua face, precisam falar sobre o que está acontecendo, precisam formar opiniões políticas, precisam sempre ter uma opinião sobre algo. Isso de um lado, ou por outro lado, não tem uma educação e, na verdade, acabam sendo influenciadas pelas pessoas que formam essas opiniões e que, mesmo não sendo opiniões estudadas, acabam soltando as opiniões para todos os lados. Então a gente tem que entender justamente que esse é o perigo. As pessoas são facilmente influenciáveis ou, por outro lado, elas montam opiniões sem qualquer instrução, sem qualquer educação sobre aquele caso. E mesmo que tivessem uma educação sobre aquele caso, a gente tem que entender que essa tomada de decisões acontece antes de um sentenciamento de fato. Ela acontece durante o julgamento. Pula completamente qualquer sistema legal e esse sentimento de punitivista, de a gente tentar encontrar uma punição, acontece antes de qualquer sentenciamento. Então ele pula justamente essas etapas fundamentais para o sistema legal
legal, e já busca uma ideia de punição antes de um sentenciamento, que é muito necessário nesse sentido. Então, o impacto que acontece é justamente esse sentimento punitivista. A pessoa olha e pensa, ele parece ter feito algo de errado, eu olho as provas aqui, e ele parece ter algo de errado, ou o meu influencer favorito falou, esse cara fez algo de errado, acho que a gente deveria cancelar ele. Então, ele parece ter feito algo de errado, e ele deveria ser punido por isso. A gente não sabe se ele fez mesmo, mas ele parece que fez. Então, ele merece ser punido por isso, ele é uma pessoa ruim. E por que a gente mostra que isso realmente acontece? Porque a gente percebe todo esse mecanismo de cancelamento. A gente percebe que as pessoas, antes de ter um sentenciamento, antes de ter algo nesse sentido, as pessoas já se orientam pra cancelar as pessoas. A gente percebe como o Johnny Depp, o exemplo que a gente pegou lá no começo pra nossa definição, que pulou completamente o sistema legal e cancelou o Johnny Depp antes de qualquer sentenciamento, antes de qualquer coisa sentido, perdeu vários patrocínios e estragou a imagem dele antes de qualquer sentenciamento. Não é relevante se ele estivesse certo, se ele estivesse errado, porque antes do sentenciamento, ele não poderia ser punido por isso. Não faz nenhum sentido que uma sociedade se oriente, se coletive para punir, linchar socialmente e digitalmente essas pessoas por ações que não necessariamente foram provadas que elas fizeram. Então, qual que é o impacto disso? Como eu disse, tornar a sociedade mais punitivista. E por que isso é um problema? O impacto social disso. A gente imagina, se a gente possibilita, se a gente abre essa brecha para a gente poder punir inocentes, porque inocente é toda pessoa que ainda não foi sentenciada. É inocente até que se prove o contrário. Então todas as pessoas que ainda não foram sentenciadas antes do final do julgamento são inocentes. Então a gente cria uma narrativa de que é possível a gente punir inocentes por coisas que eles ainda não fizeram. Então eu olho meu vizinho, eu acho que ele fez um crime, eu já sinto que eu posso punir ele, pelo menos na minha cabeça, eu posso ostracizar esse vizinho, ou até partir para algo mais físico, porque ele parece ter feito algo por essa lógica punitivista que já é presente e que é exacerbada por esse fenômeno recente. Então, Poi? Segunda posição? O que vocês estão descrevendo ainda assim vai acontecer no mundo de vocês, porque o tribunal do Twitter, esse julgamento, esse punitivismo acontece mesmo antes do julgamento durante o processo legal. Mas justamente, quando a gente exacerba isso, a gente percebeu que o pico de engajamento justamente com essa história de Johnny Depp foi com o julgamento. Esse julgamento aumenta esse cenário, a gente compra que esse cenário já existe punitivista, essa é justamente a nossa caracterização, a gente quer mostrar que isso existe, e a gente quer mostrar que esse problema, ele existe ainda maior no cenário em que esses julgamentos existem, porque esses cenários são mais televisionados, são mais espetacularizados, as pessoas querem mais visão disso e acabam tendo mais contato com isso, abrange mais gente no momento que isso é televisionado. Esse impacto que já existe de punição é expandido para todas as regiões da sociedade. Então, outro impacto que a gente percebe é o impacto psicológico. Cria um medo nas pessoas de serem punidas por coisas antes de chegarem a juízo, antes de serem sentenciados. Isso gera uma ansiedade, isso gera toda uma instabilidade social por causa desse medo de punição. E mais importante, gera um impacto político. Esse pensamento punitivista, quando a gente gera essas narrativas punitivistas, a gente gera a eleição de políticos punitivistas. As pessoas querem votar em pessoas que defendem seus ideais. E justamente nesse sentido, vão eleger políticos que são dispostos a rupturar esse sistema legal nesse sentido punitivista. A gente sabe como isso é nocivo, a gente sabe que não é certo a gente punir pessoas antes da hora certa, antes da hora legal, antes de ser provado. E é por isso que a gente defende essa moção. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, para dar início ao caso das oposições, nós convidamos o líder da oposição, Vitório. Você será reconhecido por 7 minutos e 15 segundos. Eu inicio em 3, 2, 1. Mesa. Celebridades, por definição, são pessoas públicas, reconhecidas, que são amadas e odiadas por várias pessoas. Por serem figuras públicas, as suas ações elas são destacadas e divulgadas naturalmente. Não importa se você vai ser televisionado ou se não vai ser televisionado. Os impactos que o primeiro governo tenta trazer não são mutuamente excludentes. Tá, mas por que nós não lamentamos o televisionamento desses julgamentos? Primeiro, porque é uma forma de proteção contra boatos e fake news que podem ser prejudiciais a ambas as partes durante o processo. Segundo, porque você cria uma maior tendência para que as pessoas famosas elas não acusem falsamente umas às outras. Mas nós vamos entrar no nosso primeiro ponto.
quanto menos informação sobre determinado tema, mais as pessoas se tornam curiosas para entender sobre esse determinado tema. Mais elas querem entender esse tema, mais elas buscam informações sobre esse tema. Principalmente em se tratando de pessoas famosas. Ou seja, e qual é o problema disso? O mecanismo de curiosidade criado por essa população que deseja avidamente informação sobre esses casos de pessoas famosas, que são pessoas públicas, acaba gerando um vácuo. E qual que é o problema desse vácuo que é gerado por essa curiosidade, por informações que não são divulgadas, que não são televisionadas? Isso cria um vácuo que é preenchido por tabloides, jornais, tanto jornais grandes quanto os jornais undergrounds, que passam a tentar preencher esse vácuo com especulações. Se as informações não estão sendo divulgadas com clareza, tudo que você tem são especulações. Imagine então, por exemplo, um ator que é acusado, em um caso não televisionado, de ter agredido a sua filha. Isso cria um grave problema, porque você não tem a prova real e você tem especulações de diversos jornais. Então isso acaba criando um problema que esse cara ele pode perder patrocínios, ele pode acabar perdendo capacidade monetária, tendo danos irreversíveis a ele, justamente porque você não tem essa divulgação de informações massiva. No nosso caso, os processos eles são julgados baseados no princípio da verdade real. O princípio da verdade real é quando você busca a verdade no processo sempre e invariavelmente. Quando você mente no processo, você comete perjúrio, que pode acabar gerando muito mais tempo de prisão para você. Portanto, no nosso caso, em que esses casos são televisionados, você tem informações mais fidedignas, porque você tem inclusive uma pressão judicial em cima dessas pessoas para que o caso tenha mais traços de verdade. Então, as informações... Então, no nosso cenário, nós temos uma diminuição das especulações e dos boatos falsos. Boy. Vocês tratam uma lógica de que vai ser assim que a população vai se informar, quando na verdade as pessoas geralmente buscam esses julgamentos para reforçar teses ou ainda fazer ridicularizações acerca da vítima que está sendo condenada naquele momento. Ainda que isso aconteça, no cenário de vocês é muito pior. Ainda que as especulações aconteçam no nosso caso, ela é muito menor do que no cenário de vocês. Porque, como eu já disse, você cria um mecanismo de curiosidade. Esse mecanismo de curiosidade, ele não é sanado. Então você tem informações falsas, você tem divulgação de diversos fatores que acabam prejudicando o processo, justamente porque as pessoas não têm acesso a boas informações. Então, ainda que no nosso cenário nós admitimos, sim, nós teremos especulações, no cenário deles é ainda pior por causa desse mecanismo de curiosidade que as pessoas buscam sempre e invariavelmente as especulações. Antes de engajar com o primeiro governo, vai, rápido. Essa especulação é dos dois cenários, mas aumenta no momento que a gente aumenta a abrangência disso. Se a gente televisiona isso, a gente aumenta... Não. Tá bom, acho que você não entendeu o nosso discurso até agora. Tá, eu vou engajar com o ponto de vocês. Vocês tentam trazer que a sociedade é muito punitivista e que o cancelamento ele ocorre somente no nosso cenário, como se no nosso cenário isso fosse muito pior. O grande problema é que se você não acaba televisionando essas informações, se você acaba não televisionando esses julgamentos, você tem menos informação acarretando em mais especulação, como eu já disse. Você mesmo admite no seu discurso, em vários momentos, que as pessoas são influenciáveis, que as pessoas acreditam no que elas leem. O problema, no cenário de vocês, é que essa especulação que acaba acontecendo justamente pela falta de divulgação desses julgamentos, no cenário de vocês é muito pior. Porque a fofoca, ela vai acabar influenciando muito mais as pessoas. Elas não vão saber em quem acreditar. Elas não vão saber se eu vou acreditar no Greg e na Rafaela, que são um jornal, ou se eu vou acreditar no Guga e na Isa. E eu não vou ter um contraponto, uma verdade real do processo para me dar uma certeza. É simplesmente eu acreditando em diversas pessoas com informações que não são fidedignas. O grande problema dessas informações não serem tão fidedignas é que você cria no seu cenário um mecanismo ainda maior para o cancelamento. Porque eu não tenho uma informação verdadeira. Então eu posso dizer que o Guga bateu na Isa ontem e empurrou ela da escada. Se eu não tenho essa divulgação no cenário de vocês, as pessoas tendem a acreditar muito mais no que eu estou dizendo, mesmo que seja uma mentira. Então você pode ser mais descancelado no teu cenário porque você tem menos divulgação de verdades reais e mais especulações. É exatamente esse o problema do caso de vocês. Antes vou beber uma água. Tá. Então, no caso de vocês, as pessoas são mais influenciáveis, elas têm mais mecanismos de curiosidade e, portanto, o processo é prejudicado, as pessoas são mais influenciáveis e acaba acarretando um cenário muito pior.
Entrando agora no nosso segundo ponto, que é uma tendência a esses casais famosos não se acusarem falsamente. Qual é a grande questão? Se você tem um televisionamento, uma divulgação muito maior, isso significa que você vai ter uma população com olhos mais abertos, pessoas assistindo àquilo, tendo uma maior atenção popular. O grande problema é que se você tem uma maior atenção popular assistindo ao teu cenário, você tem uma menor tendência a que as pessoas mintam. Por quê? Se você tem mais pessoas assistindo, você acaba tendo uma maior pressão popular, maior divulgação. E se você acaba tendo essa maior divulgação, você tem uma menor tendência à mentira, porque você cria mecanismos de pressão social. É basicamente a ideia do perjúrio. Você não vai mentir porque tem mais pessoas assistindo, porque tem muito mais divulgação. Ou seja, você cria uma barreira para que os casais famosos, que é muito comum hoje em dia, acusarem-se falsamente. Porque como é mais televisionado, como é mais publicizado, tem uma maior tendência de você acusar, por exemplo, o Guga de ter dado um soco na cara da Isa, novamente esse exemplo. Se eu estiver te acusando disso, eu tenho uma menor tendência a te acusar disso falsamente, justamente porque eu tenho uma maior divulgação. E é exatamente por esse cenário, em que o cenário de vocês traz um péssimo benefício, tanto para a população, quanto para o processo, quanto para as pessoas famosas, que nós temos muito orgulho em nos opor. Obrigado. Agora, para a gente encerrar o caso do primeiro governo, a adjunta do primeiro-ministro Isabela, quando quiser, 7 minutos e 15. Bom, mesa, eu vou começar meu discurso em 5, 4, 3 e... Bom, vou começar reforçando alguns pontos do Guga, construindo um pouco melhor as coisas que ele trouxe e trazer algumas refutações para o caso da primeira oposição. E só quero apresentar para vocês o maior espantalho que esse CBD já viu, Vitório. Então, vamos começar com algumas questões que o Guga trouxe. O Guga ele fala sobre a exposição televisionada dos julgamentos de celebridades. Reforçando, não vai deixar de ter uma divulgação de casos que ocorreram. Vai ser o televisionamento do julgamento das celebridades. Então, o que essa exposição televisionada do julgamento de celebridades traz? Reforça uma narrativa de cancelamento que torna a sociedade ainda mais punitivista. E o Guga ele traz isso muito bem mecanizado. Então, já que há esse espelhamento da sociedade nessas celebridades, o cidadão comum ele tem essa característica de se espelhar nessas celebridades como padrão de vida perfeito. No entanto, há um reforço da narrativa punitivista e do cancelamento prévio, antes de um julgamento. Isso o Guga ele traz muito bem. E quais são os impactos dessa narrativa? Ele traz 3 impactos. Ele traz o impacto político, o impacto social e o impacto psicológico. Vamos para o impacto político. Vou reforçar o ponto que o Guga trouxe. O Guga, um exemplo é justamente o caso do próprio presidente Lula. Não sei se foi televisionado ou não, mas a questão é, justamente porque a gente tem essa exposição televisionada de julgamento, que isso vai tornar ainda mais a sociedade punitivista, e isso ainda vai e justamente porque a sociedade se torna mais punitivista que a gente tem casos como o dele, que ele não foi considerado culpado, mas ainda assim a gente culpa ele pelas ações que ele supostamente teve, e por isso a gente entende que a gente percebe que a sociedade se torna muito mais polarizada, porque a gente assume lados, a gente assume que aquela pessoa estava certa, que aquela pessoa estava errada, e aí a gente acaba tendo uma sociedade polarizada e acaba tendo pessoas que votam em candidatos que reforçam ainda mais essa narrativa da sociedade punitivista, como o Guga traz muito bem e que o Vitório não consegue rebater nesses pontos. Agora, o impacto social. Em relação ao impacto social, o indivíduo ele passa a culpar as pessoas ao seu redor, o seu vizinho, o seu chefe, o seu colega de trabalho, todas essas pessoas, sem que essa pessoa ela faça um julgamento, tenha um julgamento prévio. Ou seja, a pessoa, no pior cenário, ela vai estar de fato julgando essa pessoa da forma correta, mas no melhor cenário essa pessoa vai estar fazendo esse julgamento correto, mas no pior cenário ela vai fazer esse julgamento errado, ela vai se afastar das pessoas, ela vai criar uma narrativa errada.
Agora, em relação ao impacto psicológico, a sociedade ela passa a viver em um medo constante de que seja julgada previamente. Isso é perceptível ainda mais justamente porque os indivíduos eles se submetem frente a essas celebridades. Eles se subjugam frente a essas celebridades. Essas celebridades têm uma vida perfeita e ainda assim cometem erros. Logo, o que vai ser de mim, que não sou como essas pessoas, que eu estou constantemente errando, e é óbvio que eu vou ser cancelado. Eu vou, em um momento, ser cancelada porque eu não ajudei a velhinha a atravessar a rua. Então, eu fico nesse medo constante do cancelamento. Vitório, para de rir, que isso é desrespeitoso. Então, a oposição ela pode até trazer que isso é algo bom, mas muito pelo contrário, isso gera um medo irracional na sociedade, nos indivíduos, que limita as pessoas. Agora, em relação à primeira oposição do nosso amigo Espantalho. Então, quanto menos informação sobre determinado tema, elas buscam mais ainda informação sobre isso por causa de um mecanismo de curiosidade, o que gera um vácuo preenchido por especulações. É esse o caso deles. Então, ainda assim, no melhor cenário da oposição, o nosso caso ganha, porque a sociedade ela já é uma sociedade punitivista. Mas o que a gente defende é que tem esse reforço de uma sociedade ainda mais punitivista. Então, mas essa sociedade, apesar de punitivista, ela pouco entende sobre processos judiciais. Ela não entende direito sobre esses processos. Então, as especulações ocorrem em ambos os lados. Por mais que ela esteja vendo aquele julgamento, ela vai estar especulando sobre aquilo de qualquer forma. Então, as fake news ocorrem nos dois cenários. Essas especulações ocorrem nos dois cenários. Os tabloides existem nos dois cenários. Então, o que a gente percebe é que o cenário da primeira oposição perde para o nosso caso, porque no nosso cenário a sociedade ela não deixaria de ter esse conhecimento. Ainda haveria essa divulgação. A diferença é que não seria televisionado. Então, não haveria esse reforço dessa narrativa punitivista, como o Guga traz, não gerando esses impactos. O Vitória ele não consegue nos mostrar como que, no caso deles, não haveria esses impactos. Pode para a segunda... Deputada, a senhora não acha que justamente quando televisiona esse julgamento, que está dando acesso às pessoas para a justiça de verdade, como ela funciona, os mecanismos dela, e assim tu está fazendo com que a pessoa tenha acesso a fatos e não a só especulações? Não, justamente porque a sociedade ela pouco entende sobre processos, sobre esses processos, e justamente porque a sociedade ela tem esse caráter punitivista, isso vai ainda reforçar ainda mais essa característica dela. Então, é por isso que, com muito orgulho, eu encerro o meu discurso. Obrigado. Reforçamos que o respeito entre debatedores e legisladores é essencial para a continuidade do debate. Para encerrar a primeira metade, adjunto líder da oposição, João Pedro, quando quiser, pode assumir o salão. Começar meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, eu vou começar batendo no primeiro governo, respondendo de novo o pai do segundo governo no discurso do Vitório. Depois, eu vou passar para um novo ponto e vou reforçar os pontos do Vitório. Primeiro governo. As celebridades já têm renome, elas já são muito vistas, elas são per si pessoas públicas, elas assumem o ônus de serem públicas porque elas são celebridades, então elas sabem que elas lidam com esse ônus. Não é como se ficasse extremamente maior no nosso caso, só que a questão é, mesmo que fosse muito maior, o que não é, o nosso contexto é melhor. Por quê? Porque a gente tem que entender que no momento que o julgamento é televisado, e respondendo já o pai do segundo governo, a gente tem um mecanismo de fact-check. O que é isso? Se um tabloide diz, num julgamento fechado, sem televisão, diz, tal pessoa falou X, tal pessoa falou Y, tu simplesmente não tem como, de uma forma tão eficiente, retificar ou ratificar o que aquela pessoa falou. No momento que tu tem isso televisado, tu tem pessoas, tu consegue ver a pessoa falando, as expressões dela, a cara dela, as percepções dela. E por isso que existe sim uma diferença entre tu televisionar ou não, então a verdade se sobrepõe à maioria dos boatos que eventualmente surgem. Beleza, a questão do punitivismo. Olha, boatos punem a todos.
o punitivismo já é existente na sociedade. A questão é, no nosso caso, a gente consegue pelo menos direcionar o punitivismo pro lado correto. O punitivismo não vai acabar com o teu caso. Ele é existente. Só que no nosso, a gente consegue direcionar pra pessoa que realmente está errada. No momento que a gente mostra a verdade, a gente pega aquela pessoa e a maioria das pessoas vão conseguir enxergar isso e vão dizer, realmente, aquela pessoa não merece essa acusação e a gente não vai direcionar esse tal punitivismo para essa pessoa. Terceiro, cancelamento. Veja, o cancelamento ele pode haver nos dois lados. A simples denúncia já gera o cancelamento. Caso do Johnny Depp, a questão é a seguinte, denunciou, já perdeu patrocínio, já perdeu apoio, já é visto mal na sociedade. A questão é o seguinte, com a audiência, com esse julgamento aberto, a gente consegue mostrar os fatos, a gente consegue mostrar todo o processo e a gente consegue se blindar mais de boatos e deste cancelamento injusto. O cancelamento, novamente, ele vai existir, a gente não vai conseguir resolver, tanto no meu caso quanto no teu caso. Mas a questão é, o cancelamento no nosso caso acaba sendo muito mais direcionado para a pessoa que, entre aspas, merece mais do que a pessoa que injustamente recebe esse cancelamento. Ou seja, o inocente é punido desde a denúncia, mesmo sem o julgamento, e o julgamento é um modo da gente conseguir minimizar esses impactos do cancelamento para uma pessoa que simplesmente não merece, é inocente. Outro ponto do Guga, que a eleição de políticos punitivistas decorreria desse aumento de televisação. Ora, falta muito mecanismo, então eu nem vou me aprofundar nesse ponto. Beleza. E depois a Isa traz um caso de que as pessoas comuns vão ficar com mais medo de ser canceladas. Deputada, as pessoas comuns não são famosas e não estão sendo televisionadas. O impacto que tu traz é justamente da televisionização e essas pessoas não sofrem com isso, porque as pessoas que estão andando na rua não são filmadas, não são celebridades. Simplesmente não há um impacto. Respondendo novamente o pó do segundo governo. A questão é, segundo o governo, sempre haverá pessoas que não conseguem enxergar a verdade, mesmo que tu coloque na frente delas. Mas no caso de governo é pior. Por quê? Porque no nosso caso, a gente tem a pessoa falando. A gente consegue ouvir da boca dela. Não é um tabloide, não é uma revista. A gente consegue checar por nós mesmos, por si mesmos. Porque isso é televisivo. Então, tem grande penetração na sociedade, chega a muitas pessoas. Então a gente consegue ter uma ratificação disso sem um intermediário necessário. Põe. Vocês falam exatamente da questão do fact-check, como se fosse algo que fosse abranger a comunidade como um todo, quando na verdade poucas pessoas vão parar pra ver esse julgamento completamente e vão ainda consumir Discordo. conteúdo Discordo. através da mídia. Eu vou trazer isso, tá? A questão é aquela coisa que eu te disse. Pessoas, por mais óbvio que uma coisa seja, vão negar aquela coisa. Terraplanismo. Cara, é um negócio que se sabe há mais de 500 anos, mais de 2000 anos, e as pessoas continuam negando. A questão é, no nosso caso, a gente entende que uma parcela razoável da população ainda assim vai conseguir ver isso. E vendo da boca da pessoa, vai conseguir retificar uma percepção outra. Pai. As pessoas não têm esse estímulo para fazer retificações. A sociedade de hoje dificilmente se educa para essas questões diretas e tem esse formato só para redes sociais. Não. Uma parte, sim, se intera pelas redes sociais, mas a gente tem que entender que a nossa grande parte da sociedade ainda assim assiste televisão, tem contato com isso, e sim, a gente entende que uma boa parcela da população ainda tem contato com isso. Eu preciso passar para o meu ponto agora, sobre, respondendo um pouco sobre o primeiro governo. Assim, nós temos hoje, na nossa sociedade, um grande problema. A gente tem um alheamento à justiça e ao sistema judiciário, em relação a processo, regras, leis e palavras, jargões do judiciário. Qual é o problema disso? Isso gera uma descrença na justiça, um sentimento de despotismo judicial, eles são melhores que a gente. E o que isso gera? A gente tem mais ataque à justiça, a gente tem um enfraquecimento institucional do poder judiciário, a gente tem mais ataques a membros do poder judiciário. Em como a exposição desses julgamentos melhora. Mesa, a gente tem que entender que a exposição da celebridade chama muita atenção. Por quê? Porque as celebridades são pessoas conhecidas, são ídolos, as pessoas às vezes esses ídolos fazem parte da vida da população em geral. Caso das fofocas, né? É muito famoso justamente porque essas pessoas atraem muito engajamento. E havendo esse maior engajamento, a gente tem mais interesse desse processo. Por quê? Tu precisa se inteirar daquele processo, daquele julgamento, justamente para não se sentir socialmente excluído. Por quê? Porque são pessoas que muitas pessoas conhecem, famosas que muitas pessoas conhecem, e tu precisa se inteirar desse processo justamente porque tu não quer se sentir excluído socialmente. Então,
acabando por entender mais o processo, entender o que está rolando, o que é uma fase de oitiva, o que é uma fase de, sei lá, julgamento, proferir sentença, o que são determinadas palavras que precisam ser entendidas para entender um contexto, a gente tem melhoria justamente da cidadania, do entendimento da pessoa sobre o direito, da introdução dessa pessoa dentro do direito, justamente para ela conhecer melhor do processo, conseguir se defender e saber melhor dos seus direitos. Isso é uma melhoria muito importante e a gente justamente tem menos ataques ao judiciário, etc, etc. Passando rapidamente para o caso do Vitório. O Vitório nos mostra que a gente tem menos acusações falsas. Por quê? É mais difícil sustentar, não estou dizendo que não vai ter, é mais difícil tu sustentar o boato simplesmente porque tu tem um mecanismo de ratificação muito mais simples do que no caso deles. Eu aceito que meia dúzia de gato pingado realmente vão acreditar que, sei lá, a Terra é plana, mas a questão é, a gente tem mecanismos de retificar isso. E depois, a gente tem menos acusações falsas justamente porque a gente tem maior medo do escrutínio público, de afetar a fama dessa pessoa. Então a gente tem um menor incentivo a justamente a sustentação de acusações falsas. É por todos esses motivos que a primeira oposição ganha esse debate. Obrigado. Agora, para a gente iniciar a segunda metade do debate, a extensão do governo, Gregory, quando quiser, pode assumir o palanque. Eu vou assim, porque eu quero que tirem foto, eu tô mais bonita assim. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Primeiras casas foram muito relevantes no que se propuseram. É só uma pena que se propuseram a coisas inúteis. A verdade, e eu quero que vocês entendam, é que sim, 1G, a gente lamenta toda essa questão punitivista. E a gente acha que como isso impacta na sociedade é realmente ruim. Só que o que vocês falham em provar é como que somente no caso de vocês é tão contrafactual, a ponto de somente no cenário de vocês vai eleger políticos mais assim. O caso de vocês é basicamente dizer de como a importância da verdade. Eu digo realmente a importância da verdade. Só que eu não vejo como a verdade ela vem de um paparazzi que vai tirar foto para ver que a pessoa está caindo da escada. Eu acho que, na verdade, como do trâmite legal, ele é totalmente feito e esse julgamento ele é feito de uma forma correta, unânime, sem enviesamento, é muito melhor e mais fácil que a verdade venha à tona. Este é o caso de 2G. A gente acha que a verdade deve vir à tona, porque o mais importante nessa moção são as vítimas. Nós precisamos pensar no indivíduo que está ali se expondo à sua vida pessoal, que é totalmente diferente daquilo que ela já está acostumada na sua vida pública. É diferente eu ser uma personalidade pública e saber que se eu for no restaurante vão tirar uma foto minha. Mas se eu estou sofrendo uma pressão psicológica, se eu estou sendo pressionado pelo meu marido, se eu estou apanhando, é diferente. Eu tenho medo. A sociedade tem medo. Ainda mais por conta dessas questões punitivistas que 1G traz, de terem medo de se expor. Quando uma pessoa mais poderosa e atrizes, muito por conta de um House of Cards, tinha um cara lá que ele abusava das mulheres. As mulheres levaram muitos anos, mesmo sendo figuras públicas, para se exporem, porque elas tinham medo, porque o cara era mais forte, ou pelo medo da exposição, ou porque aquela vida era pessoal e importava muito para ela. O que eu quero primeiro é, mesa, para que importa essa verdade que Primeiras Casas estão falando? A gente acha que para as vítimas, uma mulher que foi abusada, ela tem que ter coragem de expor isso. Não importa o quanto os danos à vida pública dela sejam vistas, ela tem que se sentir confortável para com isso. O frame aqui é de justiça social. A gente está tratando de casos, a gente está tratando de vítimas e a gente acha que o aparelhamento estatal ele deve ser utilizado e o judiciário deve servir para trazer essa pessoa a justiça que ela merece. O problema dessa televisionização é que eu vou mostrar como isso afeta não só o caso, como a humanização do indivíduo. Vamos lá, caracterização do medo de falar e se expor. Eu já expliquei como esse indivíduo é diferente no cenário em que ele pode falar ou no cenário de uma vida pessoal dele, de que ele tem medo disso. A vida particular dele é diferente. A mídia assusta, porque a pessoa pode ter mais dinheiro, o que causou isso a ela, ou é uma televisação totalmente ruim, porque é um caso esdrúxulo, é algo tipo tenebroso, não sei por que a pessoa vai querer se expor dessa forma. Primeiro, isso abala o psicológico dela, porque querendo ou não, é um indivíduo e essa pessoa vai se sentir um pouco mais menosprezada, e uma falta de conforto para falar com isso. A gente acha que as pessoas, para buscarem essa verdade, elas têm que se sentirem confortáveis. Isso não ocorre num cenário de televisionização. Por que isso não ocorre? Primeira coisa é a distorção do caso. Vamos falar da verdade de
quem é que controla essa verdade? Se eu realmente acho que os tabloides, eles são importantes, ou trazer os fatos crus, quem que vai trazer os fatos crus? As pessoas que virão, os encheridos que virão para a medialização daquilo, ou o caso per si? Eu acho que o caso per si. Eu acho que, por exemplo, um controle de narrativa ela é ruim, porque essa pessoa importa o julgamento para o indivíduo. Então, do começo ao fim, as informações verdadeiras elas ocorrem pelo trabalho de investigação, não por um repórter. Ou seja, as pessoas e a verdade vai vir à tona quando esse caso ele não for interferido e for feito da melhor forma possível. Na verdade, o caso de vocês, quando ele é televisionado, ele atrapalha esse trâmite legal, porque as pessoas interferem, porque as pessoas começam a pressionar, porque as pessoas começam a querer pagar as pessoas para lá dar informações. Isso, na verdade, a polícia odeia isso, porque isso só atrapalha ela, porque ela não tem tempo, porque ela se sente pressionada, porque ela, não consegue ter a fluidez do caso. E o segundo ponto aqui é de uma humanização do indivíduo. Mesa. As narrativas são criadas pelas pessoas que controlam as mídias. Ou seja, essa televisação ela chega em muitas pessoas. Só que ela chega em muitas pessoas porque as pessoas e os veículos de imprensa, de TV Fama da vida, querem os cliques. Eles somente querem os cliques. Eles não têm interesse no indivíduo per si. Então, o que eles vão fazer? Medializar, mostrar, ganhar. E depois disso, esse indivíduo vai ser esquecido. Por que isso é necessariamente ruim? Porque, vamos supor, no melhor dos casos de vocês, que isso atraia mais medialização positiva. A verdade é que a Amber, por exemplo, no começo, ela tinha sido usada de mártir pelos públicos feministas. Só que o que acontece depois do caso do trâmite ser julgado e toda a verdade vir à tona? As pessoas simplesmente rechaçaram ela e a vida dela acabou. E agora o Johnny Depp, ele é um herói. Ambos mereceram isso? Eu acho que não. Acho que essa idealização do indivíduo de um lado ou a demonização do outro nunca é positiva. Porque depois que as pessoas esquecerem disso, e a verdade é que a gente tem uma sociedade líquida e as pessoas vão esquecer disso, isso a mesa precisa entender, é que essa cultura positivista e toda essa questão, essa verdade, no melhor cenário que as pessoas saibam a verdade, que tu nem sequer me disse porque que as outras pessoas, que o meu fã tem que saber a verdade, eu acho que o indivíduo, a mulher que foi estuprada tem que ter a verdade dela e aquele filho da puta tem que ser condenado, mas a verdade é que quando isso ocorre, as pessoas, a mídia, ela tende a banalizar, e isso é ruim, porque isso desumaniza. Quando sai as pessoas, quando todo mundo esquecer desse fato, e esse fato será esquecido, a pessoa vai ficar lá com a sua saúde mental totalmente abalada, e eu não vejo como isso é possível ou viável. Vai uma. A vítima acusando uma pessoa que é muito influente, ela se sente muito mais confortável quando esse julgamento é aberto e a influência daquele agressor é muito mais visível se ele fizer um julgamento aberto. E por isso que vai ter menos do que no teu cenário. Perdão, então o julgamento aberto, no qual essa pessoa é mais poderosa e consegue vincular tudo e enviesar tudo, é mais forte, sendo que ela controlaria as mídias e todos os tabloides para poder ajudá-las, eu não consigo entender. Eu acho que a gente não pode interferir no trâmite legal. Eu acho que se as pessoas são mais poderosas, de qualquer cenário, na verdade vai afetar mais ainda as pessoas que se expuseram. Eu acho que essa exposição, no momento que contata e no momento que ela interfere na humanização e no trâmite legal, ele nunca é possível. Por que o nosso caso é mais relevante de um G? Porque a gente pauta no que realmente é relevante, que é o indivíduo. Vocês pautam muito de como essa narrativa induz as pessoas, mas vocês não conseguem responder um ódio, como essa narrativa ela pode ser controlada e o impacto, que até o salto lógico vocês chegam a ponto de eleger políticos. A gente pega o que é principal, que são os indivíduos aqui que estão sendo julgados, e a gente acha que esse julgamento ele deve ser feito da melhor forma possível para a pessoa a qual se expôs. Nosso lado, ele humaniza mais o indivíduo, ele garante uma responsabilização melhor para com a causa, ele cumpre o frame de justiça social, e aquela mulher que antes tinha medo, ou qualquer outra pessoa se sente mais confortável para se expor, porque agora ela não vai estar exposta, ela não vai estar tenebrosamente, divulgada e martirizada. Muito orgulho em propor. Vamos dar início agora ao discurso da segunda oposição. Dito isto, extensão da oposição. Extensão da oposição, Maria Carolina. Quando quiser, você tem 7 minutos e 15 segundos. Todos me escutam bem? Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. É um orgulho, é uma honra estar aqui representando a SDE e a FMP. E agora eu vou passar, então, para a questão que é central neste discurso, nesse debate, e ainda não foi trazida de forma central pelas outras bancadas, que é a publicidade. Mas antes, uma breve refutação
ao governo, neste caso, que é: ainda vai ocorrer a discussão, o viés e problematizações sobre casos que não estão tendo seu julgamento televisionado. Porque a mídia ainda vai cair em cima dessas pessoas, a mídia ainda vai estar presente e o resultado vai ser público de qualquer forma. Então, o que a primeira oposição traz sobre, pelo menos, ter acesso às informações do que está ocorrendo no julgamento é completamente verídico e é o mais intuitivo a se pensar. Agora, entrando numa questão de princípios. A publicidade é um princípio do direito, é um princípio da justiça, é um princípio essencial para o fundamento do nosso sistema social. Por que é tão... Primeiro, o que é esse princípio? É o direito dos cidadãos de observar a justiça em curso, ou seja, entrar em uma sala de audiência, qualquer que seja, e ver as pessoas sendo julgadas ali e ver o que está acontecendo lá, como a justiça atua, como a justiça funciona. Por que esse princípio é tão importante para o nosso sistema? Porque ele se trata de um direito derivado do contrato social. Nós todos temos esse direito, porque nós todos estamos submetidos ao Estado, estamos submetidos à justiça, então nós todos temos o direito de ver o que ocorre. Segundo, é muito importante por uma questão de fiscalização social. O que ocorre por baixo dos panos é muito mais propício a manipulações, a corrupção, intuitivamente, porque tem menos chance de ser descoberto quando existiu esse problema. Agora, quando as pessoas estão enxergando, estão aí, estão cobrando, estão fazendo essa pressão, tu tem um compromisso maior com a verdade, com a ética, com o teu dever. Agora, por que isso importa especificamente nesta moção? Primeiro, a gente entende de novo que o julgamento sempre vai ser divulgado, no caso, o resultado desse julgamento. Então, pelo menos, quando tu tem essa televisionamento do julgamento, tu vai ter acesso maior ao contraditório. Mas eu vou entrar nisso depois. O segundo ponto é a relevância para a sociedade desses julgamentos. Qualquer um poderia entrar em uma sala de audiência, por exemplo, no caso de Johnny Depp da Amber Heard, e assistir o que está acontecendo lá. Isso é verídico, as pessoas poderiam fazer isso. Agora, por que televisionando, por que a mudança de televisionar ou não esse julgamento, porque outros julgamentos não seriam televisionados, é importante quando a gente fala de celebridades. Porque essas pessoas são relevantes para todos aqui. Então, se trata de uma questão social, porque todo mundo tem interesse no que está acontecendo e essas pessoas assumem um papel, quando elas decidem seguir a carreira que elas seguem, de ser ídolos, de ser exemplos. Então, agora, caracterizando um pouco essa figura de ídolo, a gente tem que entender que os ídolos são muito importantes na sociedade, justamente porque eles são observados e eles servem como exemplos. Esse é o ônus que eles têm quando eles assumem o papel que eles decidem seguir. Por que é importante a gente ter a possibilidade de tu acessar o julgamento? Porque quando tu tem esse julgamento, quando tu tem um ídolo, tu vai consumir o que está acontecendo na vida dele, tu vai consumir as acusações que estão sendo feitas contra ele, só que assim, tu vai ter uma capacidade de fazer um cherry pick, tu vai escolher o que é mais relevante para ti e tu vai aumentar o teu viés cognitivo, tu vai, querendo ou não, e indo pelos lados que são mais favoráveis a essa pessoa, porque tu tem acesso a muitas informações, então tu tem a possibilidade de escolher qual lado tu vai escutar mais. Isso vai te fazer ser mais e mais enviesado, que é justamente o que traria o governo nesse caso. Agora, quando tu vê o julgamento em si, pelo menos tu vai ser obrigado a ouvir o contraditório. Então, alguma parte do teu viés vai acabar sendo afetada. Eu vou conceder o POI para o... Primeiro que esse viés, a pessoa ainda vai interpretar aquele julgamento da forma que ele quiser, e além disso, esse televisionamento promove na população em geral mais abrangente a necessidade de formar decisões, juízos de valor que são potencialmente lesivos para essas pessoas. Isso vai continuar acontecendo no cenário de vocês. Vocês não podem falar que isso vai ser mitigado, que quando tu para de televisionar, as pessoas não vão continuar com o seu tribunal do Twitter. As pessoas fazem isso com todo mundo. Isso vai continuar acontecendo, isso é um outro problema. Agora, quando a gente está falando sobre julgamento, a gente está de televisionar esse tipo de julgamento, a gente está falando sobre publicidade, a gente está falando sobre dar acesso às pessoas ao que elas querem ver e o que elas têm direito de ver como cidadãos que estão presentes nessa sociedade. Agora, entrando um pouquinho no caso que foi trazido pelo governo, a gente entende, sim, que a relevância das vítimas é muito... Deixa eu falar antes. Concedo POI. O princípio básico do direito é que o meu livre-arbítrio não pode interferir no seu. Por que a tua publicidade pode interferir no caso e afetar a sanidade mental da vítima? A sanidade mental da vítima vai continuar sendo afetada, infelizmente. A gente precisa entender que
É o que eu tô falando. A vítima ainda vai estar sendo julgada pelas pessoas que defendem, têm um clubismo com o seu ídolo e vão defender ele até a morte. Eu entendo que isso é um ônus da nossa bancada, que realmente vai ter gente que vai ignorar tudo que está sendo falado, tudo que está sendo dito, só porque elas têm um viés muito grande com relação ao seu ídolo. Agora, quando tu dá a oportunidade para a pessoa realmente ter o seu julgamento televisionado, tu tem a possibilidade de que as pessoas realmente escutem essa vítima, conheçam essa vítima e apoiem essa vítima. Porque, claro, vai existir o problema de tu não conseguir... de tu não conseguir ficar no teu isolamento, tu conseguir ficar na tua vida e tu vai acabar sendo jogado por uma situação que talvez tu não gostaria de ser parte. Agora, isso vai acontecer de qualquer forma. Eu não entendo como isso é tão mais relevante do que um princípio fundamental para o nosso sistema jurídico. Então, e ainda mais, tem uma questão, um lado positivo para isso que está acontecendo. A pessoa vai se tornar apoiada, a pessoa vai se sentir abraçada pela sociedade, porque é pouco intuitivo tu pensar que ela só vai ser julgada por estar mentindo, por estar... afetando uma pessoa poderosa, porque vão existir outras pessoas que têm uma empatia com essa pessoa, justamente porque ela viveu algo que elas viveram, e então elas vão querer abraçar essa pessoa e apoiar essa pessoa. Outro ponto muito relevante é que esse tipo de julgamento vai fomentar a discussão na sociedade de pontos muito relevantes. Quando que a gente começou a falar mais sobre assédio no ambiente de trabalho? Quando houve o movimento Me Too, quando houve essa possibilidade, quando tu possibilitou a sociedade a enxergar aquilo e falar, pois é, isso acontece. E olha como é que funciona quando tu vai para um julgamento. Quais são as falhas que podem existir nesse julgamento? Tu vai estar tendo a fiscalização maior, que eu já citei, e tu vai estar tendo também uma maior fomentação do debate na sociedade. E isso é muito importante. A gente tem que entender que, como celebridades, as pessoas têm esse papel. E elas assumem esse ônus quando elas assumem a carreira que elas querem seguir. Por isso, Mesa, o mais importante nesse debate é a gente falar sobre o princípio da publicidade. E é por isso que tenho muito orgulho em me opor. Para finalizar o caso dos governos, o IP do governo, Rafa, quando você quiser, 7 minutos e 15 segundos, tá certo? Tá. Eu vou começar o meu discurso, então, em 5, 4, 3, 2, 1. O último ponto citado sobre como a gente teria um impacto positivo na luta pelas causas, pela divulgação, é mitigado justamente pelo argumento inicial de vocês de que é apenas televisionar o julgamento. Ou seja, a denúncia acontece em ambos os fatos, a repercussão acontece em ambos os fatos, além de vocês não terem mecanismo suficiente para comprar esse caso. Agora, começando sobre o ponto de refutação de vocês do cancelamento e do julgamento da mídia só existir como impacto relevante no cenário de vocês. Na verdade, como vocês mesmos comentaram, existe nos dois cenários essa questão de julgamento, mas televisionar expõe muito mais as vítimas. Vocês conseguem até mitigar o impacto social do primeiro governo, mas não o impacto individual do segundo governo, que é justamente como essas pessoas vão ser expostas e muito mais expostas televisionadas. O que a gente quer demonstrar aqui, que o Greg começou, mas eu posso finalizar, é como as celebridades, por serem celebridades, elas não necessariamente vão comprar o ônus de que eu sou uma celebridade, então eu sei que eu vou ter um impacto emocional muito mais forte em casos de exposição. Na verdade, existe uma condenação social muito maior justamente por essa mídia que tem um viés ideológico e acaba sendo polêmica, porque uma sociedade punitiva busca justamente isso. É muito mais fácil de tu divulgar e de tu conseguir que essas pessoas comprem um conteúdo assim. Faz com que essas pessoas sejam praticamente perseguidas todo momento em que acontece esse julgamento. Ou seja, julgamentos são longos, julgamentos demoram meses, às vezes anos para serem finalizados. Nesse tempo de processo, essas pessoas são monitoradas praticamente dia e noite, é totalmente demorado, e ainda é um tema muito delicado para essa vítima, porque como o Greg mesmo comentou, temas, quando envolvem celebridades, elas tendem a relutar para fazer essa denúncia justamente pela exposição que elas vão sofrer. É justamente o que o governo, a oposição tenta falar, que essas vítimas, elas sabem que elas vão ter essa exposição, elas já compram isso livremente, mas eles negam que todo mundo tem um emocional e a humanização dessas vítimas, e por isso elas sofrem e elas relutam em fazer essas denúncias, e quando fazem essas denúncias, elas querem um mínimo resguardo, o que não acontece quando a gente televisiona. Não é direito dessa população fazer com que, como o Greg mesmo comentou no POI, afete o livre-arbítrio dessas pessoas e o direito básico dessas pessoas de terem o seu sofrimento pessoal legitimado e ainda garantido de ser uma mínima privacidade em momentos de tanta exposição. Um julgamento, ele não funciona necessariamente para fazer com que o público como um todo saiba do que aconteceu, mas sim para legitimar a dor de uma pessoa e fazer com que o verdadeiro réu, ele seja punido
perante a lei, mas não necessariamente perante uma sociedade como um todo. O que acontece nesses casos, onde a pessoa vai ser eternamente punida e fazer com que isso aconteça de uma forma desproporcional. Porque, como mesmo o Chu comentou, essas pessoas acabam sendo, como vocês comentaram, cancelamento direcionado. O Greg mesmo fala, existe uma pessoa que é endeusada e uma pessoa que é demonizada. Isso acaba sendo perpétuo, ou seja, é uma condenação eterna, é uma pena perpétua socialmente que acontece através de um julgamento público. Por que isso se aprofunda numa quando a pessoa é televisionada? A imagem dela está sendo exposta para toda uma sociedade que já tem um caráter de punitivismo. Vocês mesmos constatem a questão de redes sociais. As pessoas fazem meme de uma pessoa que está no seu momento de maior dor e sofrimento. Por quê? Acreditam que ela é uma pessoa horrorosa, é um demônio, é uma pessoa que merece aquele tipo de punição e sofrimento. Pode, Chu, rápido. Engaje com o nosso caso de que é muito mais fácil, no nosso cenário, afirmar a verdade e, portanto, fazer com que a vítima tenha justiça para si. Não é verdade, a justiça acontece em ambos os cenários. Vocês mesmos falam no POI de que a vítima se sente apoiada publicamente quando acontece um julgamento televisionado. Mas, na verdade, como vocês mesmos compram, como todos aqui, essas pessoas vão ter suas ideologias pessoais, mesmo que tu tenha uma condenação... Chu, rapidinho, vai, rápido. Quanto mais divulgado, a vítima de estupro, por exemplo, consegue ter mais apoio de personalidades públicas, trazendo mais segurança para ela. Sim, assim como ela tem mais rechaço também. O conservadorismo vai dizer que isso aí é uma mentira, que é uma inverdade, vai dizer que essa pessoa está aproveitando do seu caráter público para fazer uma exposição. O exemplo que o Greg deu da Amber acaba legitimando que o conservadorismo acaba colocando a ideia de que a mulher que está como vítima, que expõe um agressor, é na verdade uma pessoa que está se aproveitando do seu papel para fazer com que exista uma legitimação uma vingança pessoal. Sem mais spoiler. Agora a gente vai para um ponto de refutação do caso do Chu e do Vitório, que acaba sendo fraco perante a oposição. A ideia de que a celebridade, por definição, elas têm essa questão de um ônus de desumanização é um problema muito grande, porque eles desumanizam celebridades e acabam não arcando com o maior ônus, que é a vítima sendo exposta socialmente. Além disso, eles comparam um cenário onde existe essa justiça da vítima real, quando, na verdade, é muito fácil a gente provar que o fact-check que o Chu comenta não existe como um grande impacto relevante, porque as pessoas, como um todo, não vão ver um julgamento completo e elas ainda tendem a consumir um conteúdo muito rápido dessas redes sociais, com a diferença de que agora tem a imagem dessas pessoas sendo veiculadas junto com a fofoca. Essas pessoas vão estar sendo expostas, enquanto a mídia com a sua própria ideologia, vai passar apenas um recorte, apenas o seu ponto de vista daquilo, junto com uma propaganda pessoal. É isso que é consumido e é esse o grande problema. A imagem delas ligada a uma situação num momento de grande dor e um momento de grande sofrimento. Esse cancelamento direcionado, tá? Agora eu vou fazer uma diferenciação com o primeiro governo, que eu acho que é basicamente esses casos de diferenciação. Eles têm um caso muito bom, mas é um caso social, que acaba que a oposição parcialmente consegue refutar. A gente reforça o caso de vocês, de que sim, é realmente importante, é realmente relevante, mas vocês não explicam, por exemplo, por que essa cultura punitivista afeta tanto a mídia. O Greg traz isso, demonstrando que essas pessoas sempre vão buscar uma punição, e que uma punição para essas pessoas que são endeusadas ou demonizadas. Tem impacto social, as pessoas vão se sentir, de fato, muito mais com medo de uma perseguição, com medo de um julgamento, e elas tendem a se tornar, assim, juízes. Elas vão fazer condenações e ideologias. Mas isso é uma consequência secundária na vida da vítima, porque a consequência principal é justamente essa exposição, essa falta de direito sendo resguardado no momento de maior importância. A gente tem um cenário que o Greg traz de desumanização versus um cenário de punitivismo social. A gente demonstra que a desumanização é muito mais importante nesse cenário, porque essas pessoas acabam sendo pessoas e precisam ter os seus direitos resguardados. Além disso, a gente tem a questão de como esses problemas que geram para a sociedade são secundários em detrimento de um problema que gera para o indivíduo pessoal. Porque, afinal, são essas pessoas que estão sendo expostas. A gente sabe que a justiça, ela pode errar, ou seja, acaba que o réu, até o final do julgamento, a gente não sabe se ele realmente vai ser condenado ou não, é apenas um julgamento social, e faz com que essa pessoa, ela possa ser socialmente condenada a curto prazo, que a gente não quer. Então, né, é problema maior para esse indivíduo. Acredito que a gente finaliza agora refutando a primeira oposição, que seria a questão que eles comentaram sobre o cancelamento e julgamento da mídia. A fiscalização pública, ela vai acontecer nos dois cenários, porque a justiça ainda vai precisar ser fiscalizada, não é uma coisa tão simples. A mídia só vai ter a diferença de ser exposta ou não. E a gente comenta que respeito à vítima é muito mais importante do que uma fiscalização pública, porque a fiscalização pública ainda tende a ser ideológica. Essas pessoas não estão lá para julgar de uma forma imparcial, elas estão lá para julgar com o seu emocional afetado, com teses em mente que elas apenas querem comprovar. E eu acredito que assim eu finalizo meu discurso. Muito obrigada. Vamos encerrar agora nossa final novice do Campeonato Brasileiro de Debates com o discurso do IP da oposição. Bruno, você tem 7 minutos e 15 segundos.
Vou iniciar meu discurso então em 3, 2, 1. Bom dia a todos ainda, né? Ainda não almoçamos, mas também eu gostaria de dizer que é uma grande felicidade para mim estar aqui representando a SDF-MP. E vou começar então meu discurso para encerrarmos a nossa final. Primeiro eu gostaria de ressaltar alguns pontos assim, pela minha dupla, de trazer efetivamente que o nosso maior impacto é sim a relevância social. Nós, quando estamos falando de quem são essas pessoas mais afetadas aqui, que vai abranger o maior contato, a maior quantidade de pessoas possíveis, nós estamos falando sim da sociedade. Não somente das pessoas que estão participando desses tribunais, desses julgamentos, dessas celebridades. Mas estamos falando sobre como que isso impacta para todas as pessoas. Porque já é muito bem visto que, independente de quais são as bancadas, nós levamos em consideração sim que nós temos toda essa questão de... Mas sim, nós entendemos que tem esse caráter punitivista, independente dos lados, nós estamos entendendo qual que seria o melhor, qual que seria o cenário que melhor beneficiaria as pessoas de um âmbito geral e até mesmo essas celebridades. O que foi trazido muito pela oposição, que talvez traga, das oposições, que traga um cenário muito melhor para essa sociedade e tanto mesmo para esses indivíduos que estão sendo julgados, é o fato de que nós não vamos simplesmente resumir tudo a denúncias, e simplesmente ao resultado que isso gerou durante o tribunal. Nós estamos falando de todo um processo, o desenvolvimento que as pessoas estão acompanhando e que é legítimo que essas pessoas possam acompanhar porque é de direito delas. Elas vão poder estar se informando durante o processo e elas poderão estar tirando as conclusões delas com embasamento. E não somente, como nós dissemos, especulações. Simplesmente algo fechado, às vezes há alguns vazamentos, nós não temos certeza desses vazamentos. No momento que nós temos o tribunal aberto, sendo televisionado, nós estamos vendo isso e nós temos mais certeza do que está sendo passado. Nós temos maior, mesmo que haja especulações, elas têm um embasamento teórico muito maior. E até mesmo que já trago e engajo um pouco com a questão do segundo governo, que ele traz muito o stakeholder na caso dessas pessoas, que são as vítimas que podem sofrer com isso durante o tribunal e serem lixadas eternamente. Bom, uma coisa é quando nós entendemos que sai um resultado, a pessoa é culpada, ponto. Nós entendemos que, obviamente, essa pessoa pode ser punida pelo tempo indeterminado. Mas o ponto é que nós não entendemos as motivações delas, como foi trazido, nós temos uma interpretação melhor do que foi o que aconteceu. As pessoas, elas se informam mais e elas vão tomar decisões muito maiores do que simplesmente a pessoa ser sido acusada e ponto final. Ela entende o que aconteceu e isso pode até ser mais positivo para essa pessoa que tecnicamente estaria linchada. Ela agora vai ser linchada, mas perante toda a situação. Nós entendemos as motivações dela e não simplesmente sabermos que ela foi acusada. Por favor. Olha, sim, foi trazido pela minha dupla, sim, que as pessoas estariam se informando mais durante o processo. E nós entendemos, sim, que é algo muito positivo para as pessoas elas estarem se informando. Como dissemos, tribunais de Twitter, tribunais de redes sociais sempre vão acontecer. As pessoas, elas querem respostas rápidas, respostas que elas não vão estar pesquisando. O ponto é que a internet, ela se informa através de algum lugar. O ponto é que quando nós não temos essa abertura desses tribunais, quais são as fontes que elas vão buscar essas informações? Falta o governo nos trazer isso. De onde que vêm essas informações? Porque eles vão estar especulando, só que eles não vão ter base de onde vêm essas especulações. No momento um tribunal aberto, tem base. Mesmo que você me diga que existem, obviamente, nós todos aqui concordamos, vai ter canais midiáticos que serão mais sérios e eles irão fazer leituras muito mais corretas, muito mais sérias sobre a situação, que a internet vai poder sair se informando por esse meio. A oposição tem sim essa vantagem de dizer que nós teremos ser mais justo, vai ser mais aberto o discurso. Por favor, deputado. No cenário de vocês, esse acompanhamento faz com que do início ao final do processo seja estimulada a formação, na verdade, de julgamentos enviesados para a sociedade, que não entende esse processo e que já consome de forma interpretada por outras fontes. De maneira enviesada, vai acontecer nos dois cenários, já todos compramos isso. O ponto que nós temos aqui, que foi trazido pela minha dupla, é a questão da publicidade. É um direito das pessoas estarem sim se envolvendo, independente de se vai estar aberto ou fechado. Elas têm o direito de se envolver, elas têm o direito de opinar, elas têm o direito de especular entre a sociedade, tentando gerar uma opinião. É assim que se gera uma opinião. A gente precisa pensar, refletir. E muitas das vezes, como eu te disse, no momento que a gente se fecha apenas a receber essas respostas, apenas receber informações de internet sem essa abertura televisionadas, as pessoas elas podem sim muito mais se fechar em bolhas, onde elas apoiam um certo lado e elas só receberão informações que elas estão sendo apoiadas.
Diferentemente de como foi traduzido pela dupla, quando é televisionado, todo mundo está vendo. Você é obrigado a ter que escutar o outro lado. Você é obrigado a ter que escutar as informações contrárias do que você já acreditava antes mesmo de começar o processo. E isso é uma possibilidade muito maior de que você realmente consiga mudar a sua opinião, ao invés de ficar preso dentro de uma bolha onde você já tinha a sua opinião antes de começar o tribunal e espera somente o final. Aí você fica preso na sua bolha. A questão que também foi trazida pela dupla, a fiscalização social, a corrupção por não ser visto. Foi trazido pelo segundo governo a questão de que essas pessoas elas poderiam gerar influências através de mídia e tudo mais. Mas nós entendemos que o que mais importa é o que está acontecendo dentro desse tribunal que está sendo televisionado e as pessoas elas estão enxergando o processo. Então, uma vítima real, ela consegue expressar toda a situação de forma que todos irão escutar e vê-la falando aquilo. Veremos as emoções delas, estaremos tendo um embasamento muito maior do que simplesmente nós escutarmos esses canais midiáticos, que acredito que num tribunal fechado seria muito mais forte que a mídia realmente teria um impacto de fazer essas especulações e eles poderiam sim usar desse poder que eles têm como grandes figuras em casos onde eles são acusados de cometer alguma coisa. No caso da Amber Heard, que até eu acredito que poderia ser comparado com a questão do segundo governo, é que as pessoas elas não tiveram uma menor legitimação agora de quando uma vítima ela faz uma denúncia. Nós entendemos agora como funciona o processo, a dupla traz. As pessoas agora elas enxergam como funciona esse processo. Antes uma pessoa ela pensa, eu gostaria de fazer essa denúncia, mas eu tenho medo porque eu não sei como é que funciona. Num processo televisionado, agora nós temos essa abertura. A vítima sabe como funciona e até mesmo num caso onde a mulher que fez a acusação e ela perde, a pessoa entende por que ela perdeu. Não é um caso que, ela denunciou e ela perdeu, ponto. Não. Nós vimos por que ela perdeu. Nós entendemos, as vítimas sentem mais segurança. Como disseram, nosso stakeholder está sendo mais do que as pessoas ali que estão envolvidas, é a sociedade acompanhando, se informando, tendo a sua legitimidade, como a questão da publicidade, de poder acompanhar a situação, se informar mais e poder entender como que isso pode ser, no caso de uma vítima, ela poder se expor sabendo que se ela está certa, ela realmente pode ser escutada e pode ganhar o caso. Bom, dessa forma eu encerro meu discurso, garantindo que a minha dupla realmente vença. Muito orgulho em me opor. Queria agradecer a presença de todo mundo, ao final de iniciar esse Campeonato Brasileiro de Debates. O resultado será divulgado junto com o resultado da final Open. Então, o resultado das semifinais não terá o resultado da final de iniciados, apenas no final do dia. Bom campeonato para todo mundo. Nossos campeões brasileiros de debate iniciados de 2021 em Porto Alegre são... Gregory Nunes e... Segunda defesa, Luiz. Que povo! São meus filhos! São meus filhos! Que mentira! Que mentira! Que casa que é essa? Oi? Você é a casa que tem esse trem de casa aqui? Oi? Qual é a casa? Farrapos. É, farrapos. Pega aqui em cima. Sobe aqui. Parabéns. Obrigado, Jess. Torci pra você. Mas ainda vou botar em vocês. Peraí, como é que eu... Ai, coloca um negócio. Gregory, eu torci pra você. Se for mais rápido, eu vou torcer pra sempre, cara. Meu Deus, rápido. Não bota esse negócio nessa virilha ligeira. Não vai ficar bonito, mas vai ser. Ai, o que é isso?